Um filme indigesto, injusto, com um desfecho insatisfatório é uma sequência de insatisfação. Tudo isso para um filme que, acima de tudo, é obrigatório, necessário, porque ele é real e ele é brutal, assim como essa história real é. Mississippi em Chamas, filme de 88, onde no Oscar, em 89, de novo aquela injustiça clássica. Rayman é um bom filme sim, não tem nada de errado, ele é um filme soft, mas a gente entende o porquê Mississippi em Chamas não levou. Ele não leva direção, não leva filme, é um filme tão desconfortável que eu não duvido que a academia decidiu deixar ele um pouquinho de lado, porque esse é o tipo de imagem que Mississippi em Chamas te entrega. E é tão polêmico, eu acho engraçado como o Willem Dafoe nesse ano estava polêmico, porque além de Mississippi em Chamas, na mesma janela ele tá com A Última Tentação de Cristo. É um ator que já chegou com os dois pés na porta, né? Então hoje a gente vai falar desse filme, aprofundar na sua história, na história real, as diferenças históricas. Vamos falar um pouco de curiosidade, de bastidores. Vai ser uma análise completa com spoiler, tá? Vou falar do final do filme, então já fica o aviso. Agora, antes disso, aquela coisa de sempre, curte, comenta, recomenda um filme, compartilha, inscreve no canal. Então vamos direto para a análise. A história que deu origem a esse roteiro aconteceu exatos 61 anos atrás. A história de 3 ativistas que estavam passando ali pelo Mississippi, o Michael, o James e o Andrew, todos ali com 21 anos, 24 anos, bem jovens. Eles foram abordados pela polícia e desapareceram. Então uma investigação com alto escalão ali do FBI abre e descobre uma sequência de absurdos. A polícia envolvida com o Ku Klux Klan, com a Klan, assassinatos, casas queimadas, enfim. O pior das coisas que você pode imaginar. E isso levou a 18 membros do partido presos, inclusive policiais. O maior problema é que essa história toda não termina com um final bom, porque por conta da pressão social, considerando que a KKK era uma associação com muita força política, com muita aprovação social. É engraçado a gente pensar que era um partido político, né? E não um grupo de assassinos. Mas por conta dessa pressão social, esses membros, muitos deles não foram presos de fato. Alguns foram absolvidos, outros pegaram prisão mínima, outros pegaram prisão domiciliar. Então não teve a justiça que a gente espera. Então, dito isso, a história por trás do filme, vamos direto para o filme em si. O filme abre com uma cena que resume muito bem a segregação, porque é um filme sobre isso, é 2 bebedores, 2 tratamentos. Ele já começa com essa cena que é bem impactante. Em seguida, uma estrada. Agora sim somos apresentados aos 3 ativistas, o Michael, James e o Andrew. Na rodovia escura eles começam a ser perseguidos, né? No caso, um carro de polícia. Então eles param e da forma mais abrupta e mais brutal eles são assassinados. A trilha sonora abre e a trilha sonora desse filme, ela é também, ela é um protagonista. A trilha desse filme é muito específica, ela é muito marcante. Ela tem um pouco de black music envolvido, mas ela tem uma trilha de terror. É uma trilha de terror. Facilmente você imagina isso sendo aplicado em algum slasher. E não é de menos, porque isso aqui se trata do que a gente tem como consciência que é um slasher, que é um assassino que mata sem motivo nenhum. O mais interessante é que o filme não está interessado em esconder ou criar o mistério de quem é o assassino. Logo de cara a gente vê quem são os culpados, então é um filme sobre essa investigação, mas bem revolucionário em questão de apresentação. É um filme de investigação que não depende do mistério, entende? Agora sim, os protagonistas, Gene Hackman, um veterano, e seu companheiro, que é Willem Dafoe, que apesar de ser novato, ele é superior em patente. Eles são o contraste. De um lado, um cara que ainda acredita, é um clichê dos 2 companheiros de polícia, né? 2 companheiros que não se dão muito bem, sendo que um deles tem um método mais agressivo, enquanto o outro é um pouco mais burocrático. Eles estão indo em Mississippi, segundo Gene Hackman, é o lugar onde tem 3 pingos, mas nunca chove. Mississippi. Gene Hackman, daquele jeitão dele, debochado. E o motivo pela qual eles estão indo em Mississippi é pela investigação, não pelo desaparecimento dos 3 homens, mas apenas de 2. E aí me fala quais são os 2. Qual que você acha que são os 2 homens que o FBI mandou para investigar? É exatamente o que você está pensando. Inclusive, esses outros 2 homens que morreram, que virou
o motivo da dó nacional, tem músicas para os dois de homenagem. Agora me fala se isso não é indigesto. Me fala se isso não é minimamente desconfortável. O motivo, a razão por essa investigação toda não é porque 3 homens desapareceram, mas sim porque 2 homens brancos morreram por conta de ativismo racial. Então, ali naquela região, a Ku Klux Klan tinha todo o apoio político, eles agiam daquela forma, você tinha fotos públicas sobre assassinatos em massa, mas quando 2 homens brancos morrem em razão a um ativismo racial, aí sim a investigação se inicia. Então o filme já se dá de uma forma muito desconfortável. Quando eles chegam em Mississippi, a cidade ela é apresentada de uma forma bem desvalorizada, viu? Não tinha como mais Alan Parker filmar essa cidade de uma forma menos desvalorizada. É uma cidade empoeirada, suja, parada no tempo. E quando eles entram no departamento de polícia, no quartel, o que a gente vê é, novamente, um quartel em decadência, paredes mofadas, é um design de produção sujo. Até o figurino, repara o figurino dos policiais do local, é um figurino decadente. E aqui a gente conhece um personagem que talvez seja o pior personagem do filme em questão de moral. Um dos grandes atores aí, o Brad Dourif, está nesse filme, né, que é o eterno Billy lá do Estranho no Ninho. E aqui ele faz um personagem horrendo, a gente vai entender mais daqui a pouco. Logo de cara eles veem o quão difícil vai ser essa investigação. Não existe nenhum tipo de dedicação da polícia local, não existe nenhum tipo de interesse. E o filme ele consegue mostrar a segregação de forma bem clara. E quando um branco se junta, vira uma comoção. É uma coisa bem... parece estereotipado, mas é assustador imaginar que não. E agora um filme bem tradicional de investigação, mas com cenas bem brutais no meio. Como eu disse, não é um filme fácil não, tá? A gente vai ver muita violência explícita. E exatamente na virada para o segundo ato a gente tem não só uma virada de personalidade, mas um monólogo do Gene Hackman que é impressionante. Eu não sei porquê, tá? Mas o Gene Hackman tá num papel, tem sempre um momento muito marcante envolvendo ele ele e texto. Aqui ele conta uma história absurda sobre seu pai e como um racista funciona. Ele explica que seu pai era racista e conta uma história bem triste relacionada a um vizinho que arrumou uma mula e a inveja tomou conta. Ele conta como foi marcante o olhar do pai quando viu que ele, como filho, descobriu todo o envolvimento dele com esses crimes raciais. É uma cena que termina com um tiroteio, é uma cena maravilhosa. Repara que todos esses grandes monólogos do cinema, tem no Tubarão, ele vai terminar com alguma explosão. É como se o monólogo ele fosse criando uma tensão, o filme parasse. Repara que sempre a trilha some e aí a gente tem a necessidade de alguma coisa no roteiro que impacta novamente. Aqui é uma tentativa de assassinato. Eles metem bala na janela do grupo de protagonistas, o que resulta no segundo ato do filme. O segundo ato do filme é a investigação ganhando muito mais corpo, porque agora, além de tudo, ainda tem os meninos desaparecidos, mas tentaram matar membros do FBI. Então a comoção fica muito maior. Eu tenho que falar um detalhe muito grande aqui em relação à diferença histórica com o filme. Porque no filme, desde o princípio, eles estão procurando os corpos e o carro. O carro está desaparecido. Tanto que em seguida a gente vê a investigação e eles encontrando o carro em um pântano. É uma cena bem impactante, bem marcante questão visual. Eu até entendo o porquê teve essa adaptação, porque na realidade o carro foi a primeira coisa que encontraram antes da polícia. Na realidade a polícia foi chamada para investigar porque encontraram um carro na rodovia pegando fogo. Então repara, o carro ainda estava em chamas, né? Então o carro ele não estava escondido nem nada disso. Então o filme adapta essa história. O que, como eu disse, eu entendo, já que o que resulta é uma cena de investigação bem interessante envolvendo os pântanos. Outra coisa também é que aqui, a partir do pântano, introduz mais um artifício de direção. Aliás, um artifício de linguagem, que é quando eles introduzem os entrevistadores, né, o jornal local, e a câmera do filme vira uma câmera de jornal. E aqui tem um detalhe impressionante. O diretor, né, o Alan Parker, conta que quando eles foram filmar essas cenas com os locais,
comentando sobre a sua opinião sobre a comunidade negra na região e os tratamentos e tudo, eles filmaram isso como uma reportagem mesmo. Então, por mais que ali no fundo a gente via pessoas figurantes, o local era realmente um morador ali que estava na retaguarda e foi pego de surpresa. O problema é que ele fazia perguntas e os moradores respondiam da forma que queriam. Então não tinha um roteiro definido. E o que eles respondiam eram umas coisas tão racistas, mas tão racistas, que o próprio Alan Parker disse que ele ficou extremamente incomodado com esse tipo de reação popular. Então era o filme criando um momento de realidade ali. A gente já não sabe o quão essas pessoas sabiam que se tratava sim de uma gravação de um filme e que não estavam procurando corpos de verdade ali no rio atrás deles. Mas eles falam que essa galera fede, que o pessoal não toma banho, que eles são muito diferentes dos brancos, que a gente até trata eles muito bem. E o filme tem uma montagem absurda, porque ela fala isso e a próxima cena é um espancamento. Um espancamento na frente de uma igreja. Essa montagem é um deboche danado, né? Na altura do campeonato a gente já foi apresentado a todos os personagens importantes. A Frances McDormand está aqui num papel que esposa do personagem do Brad Dourif, e ela é uma personagem que existe um affair ali com o personagem do Gene Hackman que não é desenvolvido, mas foi filmado cenas deles beijando e tudo, mas uma montagem decidiu não colocar isso no filme. E é uma decisão bem interessante, porque fica muito mais uma compaixão do que necessariamente um romance. Aqui a gente está falando de uma mulher que é constantemente espancada pelo marido e que vive com um líder do KKK. É uma coisa, assim, não tem como eu disse, o personagem do Brad Dourif é o pior personagem do filme. Porque os outros são assassinos, são racistas, são uns merda, mas ele, além de tudo, ele espanca a esposa, coloca a esposa no hospital. A gente não vê os outros personagens fazendo isso. Inclusive, o elenco é nojento. O casting desse filme foi magnífico. Aqui a gente tem o eterno irmão do Daryl, em um dos seus primeiros papéis. A gente também tem um dos primeiros papéis do Jigsaw. Também o papel do tio do Massacre da Serra Elétrica, lá do Leatherface, do remake, que é um atorzaço, né, que tá no Full Metal Jacket. Aqui faz mais um debochado, racista, horrível. Esses personagens criam um ambiente tão confinado que a gente começa a temer a vida dos protagonistas. Não à toa, em diversos momentos eles estão envolvidos em alguma tentativa de assassinato. Além do mais, se o filme não cansou de ser chocante, ele também vai colocar imagens de arquivo, ele também vai colocar cenas reais e fotografias reais, o que deixa tudo muito estranho. Existe também uma cena lá pro final do segundo ato que tem a ver com um julgamento. Quer dizer, o FBI já conseguiu prova suficiente para levar uma galera para cadeia, mas o juiz não aceita. É uma cena muito injusta. E a grande solução do filme, que eu acho fantástica, os dois protagonistas, eles se desentendem. Aqui tem uma briga muito física, a gente vê que é ator de verdade se interagindo. Essa cena de briga é uma cena fantástica, gente, pelo amor de Deus. Então isso vai culminar a uma decisão. Não adianta mais a gente ficar tentando resolver as coisas de forma legal, arrumando provas, porque o juiz daqui é um bosta, é tudo ruim. Então vamos fazer do meu jeito, diz o Gene Hackman. E o meu jeito é o quê? Começa uma sessão de tortura. E aqui, essa tortura, essa sequência de violência é um momento que a gente percebe que a gente não é tão bom como humano. Porque a gente começa a ficar feliz por essas violências. Porque a gente já viu tanta injustiça e essas pessoas saírem impunes, que agora é a hora de não tem mais o que fazer. A gente tem que bater nessas pessoas. E o plano deles é muito interessante. Porque eles pegam um militar, um corrupto, colocam ele dentro da viatura e dão um passeio pela cidade. Os companheiros vê aquilo lá, desconfia que ele talvez esteja sendo interrogado e vai abrir a boca sobre algum tipo de crime que eles cometeram juntos, mas eles soltam ele sem falar nada. De madrugada, 2 encapuzados pegam esse cara, levam pro matagal e vão matar. E ele fica gritando, gente, eu não falei nada, pelo amor de Deus, me deixa aí, né? Eu sou amigo de vocês, eu não falei nada, eu prometo. Mas no último momento o FBI aparece, consegue fazer o pessoal sair de cima dele, salva o cara e diz, olha, nesse momento, ou você fica com a gente e a gente garante a sua segurança, ou você vai morrer pelos seus próprios companheiros. E essa é a prova que essa galera não é boa. Então esse cara vai se juntar aos policiais. A grande sacada disso é que aqueles encapuzados não eram
os companheiros dele eram membros do FBI. Inclusive o Dick Saul tá aí, né? Então eles fizeram um grande plano para conseguir uma pessoa falar. E essa pessoa lá dentro eles conseguiram destruir todo o esquema de dentro para fora. Agora a grande injustiça se vem com os letreiros finais, quando a gente descobre que eles foram sim condenados, mas a pena deles é um absurdo. Isso aqui, gente, de verdade, é um absurdo a gente imaginar que esse tipo de pessoa foi condenado em algum momento da história da humanidade a meses de prisão, a 3 anos, 2 anos, sendo que, dependendo do jovem que estava andando pela cidade à toa, bebendo com os amigos, já foi preso por vadiagem com pena a 6, 10 vezes maior do que essa. Uma das grandes, eu não lembro aonde eu vi isso, mas uma das grandes motivações, uma das grandes razões para um personagem específico, que agora eu não lembro se ele era da ficção ou da realidade, eu já vi tanta coisa que eu vou misturando assim, a realidade da ficção. Mas um dos grandes motivos desse personagem deixar de ser racista um dia foi quando ele percebeu que o companheiro de cela dele, que era negro, estava com uma prisão 10 vezes mais intensa por um crime muito menor do que o dele. Agora, se vocês lembram disso em algum filme ou alguma coisa, vocês me falam, que eu realmente fiquei confuso. Mas enfim, esse Mississippi em Chamas é um filme que, como eu disse, ele não é um filme divertido de se ver, ele não é um filme legal de se ver. Eu não sei nem se eu consigo recomendar esse filme no grande significado da palavra. O que eu posso dizer é que é um filme necessário, que a gente precisa assistir isso. Então é um filme obrigatório, é isso que eu deveria dizer. O Alan Parker ele já apresentou pra gente alguns filmes obrigatórios na sua filmografia, né? É um grande diretor. Mas então é isso, se gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, segue a gente aí. Até o próximo, tchau!